Olá, e estamos chegando com mais uma edição do Podfesp. E hoje, recebendo aqui nossos estúdios, é um prazer muito grande tê-la aqui com a gente, a Bruna Santiago, ela que é a presidente licenciada do Corém Mato Grosso e também pré-candidata a deputada estadual pelo PSD. E participa conosco a nossa presidente, Carmen Machado. Então, primeiro queria dizer da nossa alegria imensa de ter Bruna Santiago, uma profissional da saúde exemplar, da saúde pública do estado de Mato Grosso, e que hoje vai falar de muitos assuntos de interesse da população do estado de Mato Grosso. Nós esperamos que vocês nos acompanhem, curtam, compartilhem, porque está imperdível o nosso Podfesp. Isso aí. Primeiramente, quero agradecer o convite para participar desse momento aqui com vocês. Não conhecia ainda a federação, o prédio, mas, gente, quando a gestão quer e sabe fazer, a transformação vem de forma automática, né? Então, Carmen e todos os envolvidos, parabenizo pelo prédio, parabenizo por toda a organização interna de vocês. Vocês estão fazendo a coisa acontecer e está trazendo visibilidade que vocês todos merecem como federação, né? E é uma alegria poder estar aqui como enfermeira, já tenho 10 anos aí de profissão. Hoje me afastei, me licenciei da presidência do Corém Mato Grosso. O Corém Mato Grosso que representa nos 142 municípios, 47 mil profissionais, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. E hoje estou como pré-candidata a deputada estadual, porque eu acredito que se nós somos a maioria, como enfermagem, como profissionais de saúde, nas instituições de saúde, no processo de cuidado, nós precisamos ter visibilidade, nós precisamos ter um assento na Assembleia Legislativa para poder estar nos processos de decisão e poder votar e garantir as melhorias para todos os profissionais da área da saúde e automaticamente também para a sociedade como um todo. Porque quando o profissional ele se sente bem no seu ambiente de trabalho, ele tem um piso salarial honrado no seu contra-cheque, no seu bolso, ele tem horários de descanso com qualidade, ele tem qualidade de vida, tem saúde física, saúde mental, ele com certeza vai atender melhor ainda a população do nosso estado, do nosso país. Então, para mim, é uma felicidade enorme estar aqui com vocês, principalmente porque nós estamos no mês de maio, que é um mês comemorativo da enfermagem. Nós temos 2 dias específicos, que é o 12 de maio, que é o dia do enfermeiro da enfermeira, e dia 20 de maio, que é dia do técnico de enfermagem. E o Corém Mato Grosso e vários outros municípios, várias outras instituições, organizam no mês de maio inúmeras festividades para trazer a visibilidade para essa profissão que é protagonista na parte do cuidado. Agora, Bruna, eu já vou entrar num assunto que apimentou essas 2 semanas aqui no estado de Mato Grosso. A presidente da FESP, Carmen Machado, que está aqui ao nosso lado, e poderá também falar com muita propriedade a mobilização que foi feita, que uma pressão muito grande para fazer com que o governo atual, né, o Otaviano Pivetta, que assumiu recente o governo do estado, voltasse atrás de uma decisão que iria desempregar, digamos assim, 56 servidores contratados do SAMU. Quer dizer, o SAMU que vem prestando um trabalho realmente à altura para a nossa população, só não estava à altura como merecia, porque, na visão de muitos, estava sofrendo boicote. É isso, presidente Carmen? Exatamente. Estar aqui com a Bruna, e é preciso dizer para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que a Bruna tem uma larga experiência, inclusive no SAMU Mato Grosso, como gestora que já foi do SAMU, como precursora, inclusive, de muitos processos de formação. Então, ela pode dizer com muita propriedade, fazer uma avaliação, Davi, de toda essa problemática envolvendo o SAMU e o Corpo de Bombeiros. Deixar cada dia mais claro em nossas palavras que não se trata de disputar instituições, muito pelo contrário, nós sabemos do valor que o Corpo de Bombeiros do estado de Mato Grosso tem em relação às suas especificidades. Mas nós não podemos nunca deixar de dizer que
O SAMU faz parte integral da política do Sistema Único de Saúde deste país. Então, não se trata de distinguir um ou outro em detrimento. Uma coisa é saúde, outra coisa é segurança pública. E a Bruna pode nos dizer o tanto que foi interessante o movimento sindical, o movimento do controle social, o movimento de saúde nesse processo, fazendo com que o governo do estado de Mato Grosso recuasse desse equívoco lamentável de tentar desestruturar um serviço de excelência no estado de Mato Grosso. E é bom lembrar que toda essa volta atrás, Bruna, foi muito em função dessa nossa mobilização. O que diz muito para nós, representantes sindicais, que significa dizer que com mobilização, com união, com planejamento, é possível reverter o caos que a gente já visualiza em determinados segmentos da saúde pública do estado de Mato Grosso. E aí eu queria ouvi-la, Bruna, dizer o que tira de todo. Qual é a sua análise de todo esse processo que nós vivenciamos tão recentemente com relação ao SAMU Mato Grosso? Gente, assim, enquanto vocês falavam, né, vocês discutiam aqui sobre o SAMU, veio inúmeras lembranças na minha cabeça, porque quando começou todo esse movimento de realmente de desmonte do SAMU, você tem que considerar que uma base descentralizada, que é onde abriga os profissionais da saúde que trabalham nas unidades de resgate do SAMU, não tem hoje as condições que deveriam ter. Primeiro ponto. Segundo ponto, as ambulâncias, essas unidades de resgate, será que estão conservadas para atender adequadamente a equipe e a população? Terceiro ponto, os materiais de trabalho, bolsas, kit de atendimento, uniforme, coturno, não tem uma data exata, gente, a não ser a última entrega na minha gestão, que foi de 2017 a 2019, de reformulação e entrega nova dos uniformes, que são os EPIs de trabalho. Quando a gente fala de tudo isso que não tem condição, significa que o governo atual fez de forma proposital desmontar o SAMU, para falar que esse serviço não tinha capacidade e nem condições de fazer um atendimento. Aí ele vai lá e não renova o contrato de 56 profissionais, dentre enfermeiros, técnicos e condutores socorristas. Aí a gente tem que pensar, se esses 56 profissionais são desligados do SAMU, significa que eu tiro do trabalho 56 pessoas que receberam investimento direto do governo. Porque não é só assim, Bruna, enfermeira, vai vestir o uniforme do SAMU, entra dentro da ambulância e faz atendimento. Não. É uma equipe, né? É uma equipe que foi treinada e teve investimento público nesses treinamentos. Vou falar um exemplo. Tem um curso chamado PHTLS. Ele é um curso de pré-atendimento hospitalar em situações de urgência e situações de emergência. A gente fez uma licitação na época e o custo dele é de aproximadamente R$ 2.500 por profissional. Então, o governo fez investimento. Será que o governo não está pensando no desperdício de recurso, que é nosso também, ao eliminar e mandar embora, não renovar o contrato dessas 56 pessoas? E um outro ponto que a Carmen falou muito bem. Os serviços, gente, são diferentes. Não é um serviço para competir ou para falar que o SAMU é melhor que o bombeiro ou que o bombeiro é melhor que o SAMU. O SAMU é um serviço de saúde, composto por profissionais de saúde, resultado de uma política nacional de urgências que gerou um determinado programa que traz o serviço móvel de urgência, que é o SAMU. O SAMU 192 existe em todas as regiões do país. Não é uma especificidade ou uma questão especial de Mato Grosso. Não, ele é um programa nacional que vem com apoio financeiro do governo federal. Então, não é o Estado que mantém 100%. É o governo federal que manda a sua contrapartida financeira e mantém junto com ele. E aí nós temos o Corpo de Bombeiros, que tem toda a sua responsabilidade, que é glorioso, que atende com muita responsabilidade, muita presença também em todos os seus atendimentos, mas é um serviço vinculado à segurança pública. Agora, Bruna... Os dois serviços, eles podem trabalhar de forma colaborativa, unindo, complementar.
Não é uma competição. E um ponto, só para finalizar, que eu preciso falar. Os servidores do SAMU entregam a vida para estar presente e trabalhando dentro do serviço. Eu fui superintendente do SAMU durante 2 anos e meio e eu sentia na pele o desejo e a felicidade das pessoas estarem dentro dos carros das ambulâncias, realizando atendimento de qualidade para a sociedade. É um prazer de estar ali, Um prazer. E aí você, por uma decisão inapropriada, tomar uma decisão de acabar com o sonho de alguém, ou acabar com a manutenção, a sobrevivência da pessoa, gente, é horrível. E um ponto também, gente, nas reuniões da Comissão de Saúde, Carmen estava lá presente e acompanhou também. O secretário atual de Estado de Saúde, junto com o atual governador, demonstraram desconhecimentos de muitas situações. No entanto, que em uma das reuniões de comissão, a última, o governador pediu um prazo para poder levantar as informações e conversar com o pessoal. Poxa, o senhor é governador do estado. Não tem ciência do desmonte que está acontecendo no único serviço de atendimento pré-hospitalar do seu estado? E aí não tem desculpas, até porque ele estava vice-governador do estado, né? Assumiu recente. Exatamente, muito bem lembrado, viu, Davi? Porque essas questões, como a Bruna bem disse, elas não aconteceram de um momento para o outro, muito pelo contrário. Para nós, fica muito claro que foi um processo de desmonte ao longo dos anos, para que se chegar a uma conclusão, sobretudo para a sociedade, que nós, do SAMU, e eu me considero nós, SAMU, até porque sou oriunda da saúde pública desse estado, que nós, da saúde pública, não tivéssemos condições de prestar o serviço com excelência. Inclusive, é preciso que se diga que esse serviço, mesmo com toda a falta de infraestrutura, toda a falta de aporte em materiais necessários, como os EPIs, por exemplo, nunca deixaram de prestar um serviço com excelência, inclusive reconhecidamente. E isso é preciso deixar claro para a sociedade, que nenhuma campanha é capaz de desfazer a qualidade do SAMU Mato Grosso. Aliás, eu até extrapolo, o SAMU no Brasil, que, como Bruna disse, está presente em todas as nossas regiões. Mais que isso. E também, Bruna, queria muito que você falasse com relação à cobertura. Nós temos um estado pujante, um estado com dimensões continentais e com baixa cobertura do SAMU. No Brasil, a gente tem uma média de 90% de cobertura dos serviços de SAMU. E aqui no estado de Mato Grosso, nós estamos com baixa cobertura, com apenas 58% de atendimentos pelo SAMU. E isso é importante, né, Bruna? A gente precisa retomar, até porque existe um empenho do Ministério da Saúde de aportar recursos para que essa situação seja modificada no estado de Mato Grosso. Então, a gente já apela para o governo do estado de Mato Grosso para que aceite, para que componha todo esse aporte do governo federal para estruturar o SAMU nas regiões de saúde, sobretudo as que apresentam lacunas assistenciais importantes. Carmen, nessa gestão do Corém, nos últimos meses, nós visitamos 79 municípios. Nenhum dos municípios tem a realidade semelhante. Cada um tem uma necessidade diferente, perfil de profissional diferente. E aí, quando a gente pensa nesses 79 municípios, você pensa em 79 necessidades. Quando a Carmen fala que a maioria dos estados, das regiões do país, tem 90% de cobertura do SAMU e o Mato Grosso só tem 58%, então significa que tem muito buraco ainda que precisa ser tampado. E aí, um ponto que a gente precisa refletir. A visita do Ministério da Saúde, eu mesma, gente, eu tive a oportunidade de conhecer o ministro Alexandre Padilha, que é o nosso ministro da Saúde, eu mandei um WhatsApp para ele, porque eu estava extremamente preocupada. Por já ter vivenciado na pele o que é o SAMU,
Eu falei, ministro, o senhor está sabendo o que está acontecendo com o SAMU de Mato Grosso? Aí eu fui e mandei uma notícia. Aí ele falou assim, Bruna, vou encaminhar uma equipe de auditoria. Num outro dia, já recebemos a notícia que a equipe de auditoria viria. E a equipe foi ótima. Porque na equipe, trouxe todos, no relatório da equipe do Ministério da Saúde, que é técnico, Sim. totalmente técnico, ético, trouxe todos os gargalos do SAMU no estado de Mato Grosso. E trouxe, assim, esse relatório trouxe alguma surpresa? Te surpreendeu em alguns itens ali? Ou aquilo ali, vocês já sabiam que estava alguma coisa errada? A maioria dos pontos, de verdade, a gente já sabia, porque, igual eu falei anteriormente, o desmonte não aconteceu agora só com a não renovação dos 56 contratos. Ele já vem acontecendo há anos. Então, todo esse trabalho de desmonte já estava visível e claro. E a gente tinha buscado inúmeros feitos, inúmeras ações para que isso não piorasse. Só que aí no relatório, ele cita muito os 58% de cobertura e faz o compromisso de encaminhar para cá 52 novas ambulâncias. Aí vem a pergunta, vou encaminhar 52 novas ambulâncias e tô querendo desligar profissional? Quem que vai fazer funcionar o SAMU? Quem que vai aumentar a cobertura? Gente, pessoas capacitadas, profissionais da área da saúde que têm habilidade, aptidão em trabalhar em situações de urgência e emergência. Então, eu acredito que a vinda do Ministério da Saúde trouxe e fortaleceu a política nacional de urgência, pensando em redes de serviços de saúde, porque o SAMU não funciona sozinho. Ele tem o centro de especialidades, ele tem os hospitais e pronto-socorros, ele tem outras redes de atendimento, mas um vai complementando o outro. Se dessa rede de serviço eu tiro o SAMU, quem vai substituir? O bombeiro não pode, porque ele é considerado serviço de segurança pública. Ele não entra na rede de urgências, que é SUS, que é Sistema Único de Saúde. Então, eu acredito que com a vinda dos técnicos do Ministério da Saúde e com o encaminhamento de 52 novas ambulâncias, o SAMU, sim, no estado de Mato Grosso, vai fortalecer. E as pessoas vão ter mais acesso a esse tipo de atendimento. E um ponto. Por que é importante a gente falar sobre ter mais equipes de urgência trabalhando? Quando a gente liga no SAMU, ele passa pelo TARM, que vai regular e vai fazer uma análise de qual que é a prioridade, quem vai receber primeiro, se vai ambulância básica, se vai ambulância avançada, se vai uma motolância. Depois que você decide quem vai, que é através de uma regulação médica com enfermeiros que foram implantados na minha gestão, você passa para o radiooperador, que vai olhar qual é a unidade mais próxima para chegar mais rápido. Por que eu estou falando isso? Se você amplia o serviço, o tempo de espera da pessoa diminui. Diminui o risco de vida dela também, diminui. Um exemplo, se for um AVC, não sei, uma parada cardiorrespiratória. Se a ambulância chega mais rápido, a consequência ou a sequela que vai ficar para ela, com certeza vai ser bem menor. Seu tempo de ouro, né? Conhecido como tempo hora de ouro. Isso, tempo-resposta. Tempo-resposta. Então, assim, é muito importante a gente ampliar esse serviço para dar mais acesso às pessoas, para ela poder acionar 192 de onde ela estiver dentro do estado e para ela também ser atendido rápido, não esperar. Agora, Bruna, esse recuo do governo do estado, diante do desmonte que estava acontecendo, você acredita que isso vai acontecer em um curto espaço de tempo? Eu digo assim, a reestruturação, com a vinda, claro, né, Carmen? Porque veio uma equipe do Ministério da Saúde, trouxe todo um relatório e trouxe também uma proposta do governo federal no sentido de estar dando apoio. Exemplo, as 52 ambulâncias. E também outros apoios que virão pela frente. Dá para acreditar ou dar um crédito, digamos assim, ao atual governador Otaviano Pivetta nesse recuo dele? Eu só acredito quando as coisas realmente acontecerem. Porque até o momento, todos que foram, que vão ser recontratados, renovados, ainda não chegou na conclusão da renovação desses contratos. Então vai ser até que dia? Qual que é o prazo do governo para poder renovar os 56 contratos? E um ponto que eu preciso falar que é histórico. Quando eu estava na superintendência do SAMU, o governo do estado tentou por 3 vezes passar o serviço do SAMU para o Corpo de Bombeiros.
Foi com a nossa mobilização, com o movimento interno, eles não conseguiram. E um ponto que eu sempre falei, gente, a vontade de fazer a transferência do SAMU para o Corpo de Bombeiros não vai parar por aqui. E não parou. Passou-se tempo, passou-se meses, criaram um termo de cooperação e o termo de cooperação foi passando pausadamente, especificamente, algumas coisinhas para o Corpo de Bombeiro, até passar tudo. Então, assim, não acredito fielmente que o governador atual vai desistir dessa ideia. Eu acredito que se o Ministério da Saúde, junto com todo mundo que fez essa mobilização social, se manter atento, de olho, para querermos as coisas de forma bem transparente, ele não vai ter coragem de fazer, porque a gente vai se movimentar contra, vai nas redes sociais, vai levar ele para os canais e a pessoa não vai gostar de exposição. Você acredita que o ano eleitoral e a pressão sindical, FESP, junto com as associações, sindicatos, pesou muito? Com certeza. Se não fosse essa mobilização, ele não teria recuado. Com certeza. É verdade, e isso precisa também ficar claro. Eu tenho muita esperança de dias melhores, mas também devo concordar com a Bruna, até porque a gente precisa de ação efetiva. Houve, na semana passada, essa reunião em que o governador Otaviano Pivetta se diz lamentar, inclusive, por desconhecer determinadas questões com relação ao SAMU, o que nos causa bastante estranheza, uma vez que ele já estava como vice-governador e não há nenhuma surpresa, inclusive com o nosso atual secretário de Estado de Saúde, que é servidor de carreira da Secretaria de Estado de Saúde. Então, para mim, essa fala soou muito estranha. Em detrimento disso, nós estávamos esperando que já houvesse uma efetiva recontratação desses 56 profissionais, não só essa recontratação, mas, sobretudo, um chamamento, Davi e Bruna, ao concurso público. Isso aí. Nós temos um concurso público vigente no estado de Mato Grosso para a saúde, com profissionais altamente qualificados. Então, por que não, além de recontratar os 56 profissionais, também fazer uma abertura com relação ao chamamento desses aprovados no concurso público? Porque esses 56... eles vão estar suprindo a necessidade aqui, não é, Bruna? Da Baixada, dessas 6 bases que estão baixadas, né, na linguagem do SAMU. Mas e quem é que vai assumir esse novo trabalho das 52 ambulâncias que estão prestes a serem entregues ao estado de Mato Grosso? Portanto, é urgente. Nós não podemos perder de vista que a entrada no serviço público deve ser por concurso público e nós temos um vigente. Então, governador, é um apelo que a federação faz para que os concursados da saúde sejam chamados. Sim. Nós temos condições orçamentárias e financeiras para isso e a população está precisando, não é mesmo, Bruna? Isso, eu defendo 100%. Chamamento de novo dos contratados que foram desligados, dos 56 contratados. O chamamento também do concurso público. Inclusive, já conversei algumas vezes com a comissão das pessoas que foram aprovadas nos últimos concursos, que estão esperando ansiosamente para serem chamados. E por que eu defendo tudo isso? Nós, como Conselho Regional de Enfermagem, realizamos algumas fiscalizações em loco nas instituições de saúde. E eu posso afirmar para vocês que praticamente todas as instituições de saúde estão subdimensionadas. Ou seja, ela apresenta o quantitativo de profissional abaixo do que deveria ter. Então, o profissional que está lá trabalhando, ele trabalha com sobrecarga, ele trabalha desempenhando várias funções que, no caso, se tivesse mais pessoas, ele não desempenharia. Consequentemente, vem um desgaste físico, um desgaste mental e várias outras coisas que a gente sabe também. Então, eu defendo a recontratação e o concurso público. Porque a gente precisa de profissional para trabalhar. As instituições de saúde já estão precisando. Então, por que não realocar, né? Redistribuir, calcular corretamente e cumprir o dimensionamento não só da enfermagem, mas também dos outros profissionais da área da saúde? Uma outra situação que eu vejo também do atual governador é que ele não apresentou, presidente Carmen e Bruna,
um cronograma de trabalho. Lá no dia na discussão, onde ele voltou atrás, ele poderia ali falar, gente, olha, vamos estabelecer aqui um prazo. Terça-feira, vamos sentar com os demitidos, dia tal, vamos fazer isso, dia tal. Não criou, pelo menos até este momento, um cronograma de trabalho para reestruturar realmente o SAMU. Isso mesmo. Na última reunião só disse, né? Vamos conversar, vamos negociar, a gente vai resolver. Só que se tivesse um cronograma, é uma certeza de quando será cumprido. E também, gente, daria uma tranquilidade para qualquer um que está precisando do emprego, né? Exatamente. Que não foi renovado e que não sabe como vai ser sua vida. A gente precisa de uma resposta, né? Uma resposta efetiva para toda essa situação, porque no nosso entender, né, está muito claro que ainda não está 100% resolvida. Nós estamos ainda no caminho de uma resolutividade, mas nada ainda de forma efetiva. Eu queria aproveitar toda essa ação, todo esse desprendimento da Bruna, que eu conheço há anos, sei da sua excelência, sei da sua garra pela enfermagem, pela saúde pública, né? Porque quando a gente fala em enfermagem, a gente não está falando de uma categoria específica, a gente está falando da saúde como um todo. E eu sei que mulher faz sempre a diferença, né? E agora sim, puxando sardinha para as mulheres em posição decisivas em governança, no movimento sindical, no movimento classista. Eu queria que Bruna falasse sobre um movimento que está surgindo agora, Davi, em Mato Grosso, com muita força, e a federação vai trabalhar incansavelmente nesse processo. E eu queria ouvir a Bruna sobre o movimento Elas, um movimento que fará a diferença no protagonismo feminino no estado de Mato Grosso, quer seja na política, quer seja no sindicalismo, quer seja nas associações, nos conselhos de classe, mas num lugar que a mulher pode realmente ter poder, não só para ocupar espaço, mas, sobretudo, para transformá-lo. Eu queria muito ouvi-la a falar sobre o Elas. Eu fiquei muito feliz também de ser convidada para participar nesse feriado, no dia 1 de maio, no Dia do Trabalhador. Nós nos mobilizamos e todas as mulheres pré-candidatas ou não pré-candidatas, mas que estão em situações de liderança, que já vivenciaram em algum momento esse processo de enfrentamento, de construção e um processo de coragem para estar na política, para estar em movimentos de liderança, de construir movimentos e tal. Nós nos reunimos a convite da pré-candidata ao governo do estado, que é a doutora Natasha, que também é do meu partido, que é o PSD, e nós nos reunimos para ouvir umas às outras. Porque quando a gente ouve o que a outra passa, nós encontramos juntas soluções para situações e para a realidade em que as pessoas, mulheres, estão vivendo. E o que a gente pode sentir com o movimento Elas são mulheres corajosas e dispostas a construir algo diferente para o mundo, para a realidade do nosso estado. Quando a gente fala de enfrentamentos, de dificuldade para competir, para participar do processo eleitoral, é porque a gente sabe que a presença masculina, ela quer dominar e continuar dominando algo que supostamente eles falam que sempre foi deles, mas pode ser da mulher também. Só que a mulher, ela tem que se unir e fazer um caminho conjunto para que esse resultado e essa mudança aconteça. E quando a gente ouviu no movimento Elas, o que cada uma passa, o que cada uma já passou, qual é o momento que ela espera construir, seja como pré-candidata ou não, a gente se une e busca um movimento novo. E esse movimento novo é o movimento de transformação, é para dar espaço à mulher, é para fortalecer a fala da mulher mato-grossense, que assim como os homens já passaram por muita coisa e tem total responsabilidade, tem total competência para liderar, para administrar, para fazer gestão e para representar um determinado grupo na sociedade. Então, participar desse movimento Elas é magnífico, porque a gente aprende com outra mulher a ser cada vez mais forte e mais corajosa, que é o que a gente precisa ter para enfrentar
a realidade no estado de Mato Grosso, que infelizmente é um estado que mais mata as mulheres. Então a gente precisa estar sim nessa pauta e nos defender para a gente ocupar mais espaço, para ter mais voz, para ter direito ao voto, para participar das decisões e transformar tudo que a gente precisa. E até também, né, presidente, chamar a atenção das mulheres no sentido de trabalhar mais a importância que se tem o voto. Ou seja, o despertar de que a mulher pode sim votar na mulher. Isso aí. Né? Porque, infelizmente, ainda tem aquela situação, olha, a mulher não vota, uma grande parte não vota em mulher. Né? Isso mesmo, então, né? tem que quebrar esse mito. Né? Na verdade, você tocou num ponto, Bruna, que eu acho fundamental despertar a consciência feminina para o voto. O estado de Mato Grosso tem 51% do seu eleitorado é feminino. Portanto, a gente precisa mulheres votando em mulheres. É um peso muito grande. É um peso muito grande. Porque mulher, a gente não está para competir com os homens. Não é isso. Inclusive, tenho dito, eles por elas, tenho chamado os eles para estar conosco. Mas é preciso dizer que a mulher tem uma característica de resiliência, tem uma característica de afetividade, que é próprio da característica feminina. Portanto, ela precisa realmente não ocupar só espaço. Não é possível mais pensar que as mulheres são competitivas apenas pela competição. Não, na verdade, nós estamos para transformar os ambientes. E é possível. Para isso, é preciso, como a Bruna disse, de coragem. E coragem é uma característica feminina. Nós temos coragem. Tanto é que hoje somos 51% do eleitorado. Hoje nós somos não só profissionais, mas somos esposas, somos filhas, somos cuidadoras. Nós somos, a grande maioria dos cuidadores familiares são as mulheres. E a gente ainda assim consegue estar nos espaços de governança e para isso a gente precisa mais, muito mais. E o movimento Elas, que é a equidade, a liberdade, a ação e a segurança, tem que estar vivo. E para estar vivo, nós precisamos de cada mulher presente nesse estado de Mato Grosso. Mulheres por mulheres. Isso aí. E nós vamos conseguir, com certeza, transformar presidente, muitos espaços. Esse trabalho de conscientização é muito importante, porque na política, a gente sabe que, infelizmente, na política, existe aquela situação que tem, obrigatoriamente, 30% de mulher. E aí aparecem algumas candidaturas laranjas. Bruna pode falar sobre isso. Eu estou tocando, é um assunto meio polêmico, mas é que a gente precisa falar. Sim. Eu acho que o movimento, ela vem para trabalhar bem a conscientização da importância da participação da mulher na política. Não deixar ser usada no período eleitoral. No sentido, não, tem 30%, aí o partido fica naquele desespero. Vamos chamar aquela ali, Aí coloca ali só para cumprir tabela. É isso mesmo. Exatamente. É isso Bruna mesmo. pode falar sobre isso, que é uma questão que nós estamos reivindicando. Nós não queremos cumprir tabela. Nós não queremos ser laranjas de seja qual partido for. Nós queremos efetivamente participar, não é isso, Bruna? E assim, gente, eu preciso falar para vocês, da nossa enfermagem, você estava falando da presença feminina, da porcentagem e tal. No nosso estado, por exemplo, igual eu disse anteriormente, são 47 mil profissionais. Dos 47 mil profissionais, quase 80% são mulheres. Olha só. Então, assim, a enfermagem é uma profissão feminina. E aí eu vou citar um exemplo. Na Assembleia Legislativa, no ano passado, Carmen, eu acho que Carmen vai lembrar, nós passamos por uma situação, assim, totalmente desnecessária. Para falar até esdrúxula. Porque um deputado estadual, para cumprir o grupo dele, um pedido do grupo dele, da religião dele, ele criou uma lei estadual dizendo que de todas as profissões na saúde, apenas a enfermagem, homem atenderia homem, mulher atenderia mulher. Eu não sei se vocês lembram. Lembro. Lembramos. Fizemos os movimentos na mídia,
fizemos uma movimentação, uma manifestação na Assembleia Legislativa, nos enrolaram 7 semanas para não pautar. Os deputados estavam lá para votar, tinha quórum, mas eles ficavam lá dentro quando chamava a pauta, para não sair para votar, para não tirar para não tirar o desempenho, aquela lei daquele determinado deputado. Ou seja, a maioria, gente, que decidiu no voto de deputados, homens. Homens. E eu dizia para todos os deputados homens, os que me atenderam, né? Eu dizia, o senhor mesmo não vai ter atendimento. Porque não tem homens, não temos muitos homens na enfermagem. O senhor vai ficar sem atendimento. E aí, um ponto que também é importante falar. Qualquer lei que vai ser construída, qualquer projeto, eu disse para eles um dia, procure as entidades que representam oficialmente a profissão, procure as entidades que representam um grupo sobre a lei que você está fazendo. Porque se em algum momento alguém da Comissão da Saúde, ou o deputado que criou a lei, ou o assessor do deputado que criou a lei, me procurasse, eu ia falar, olha, gente, volta atrás. Porque de 47 mil, 80% são mulheres. Então, o homem não vai ter atendimento, inclusive você, né? E aí, assim, eu falo isso porque a presença feminina, ela é clara, ela é vista, ela é reconhecida. Só que as mulheres, nós mulheres, precisamos também tomar posse disso. Exatamente. Precisamos saber dizer não quando algum partido queira me usar para a cota dele lá de 30% e me usar também como escada para apoiar no processo de eleição. Precisamos saber que se eu quero ser candidata, pré-candidata, eu tenho direito como mulher, assim como qualquer outro homem ou qualquer outra pessoa dentro do partido. E uma das reuniões que a gente estava, do nosso movimento Elas, eu não vou esquecer. Teve uma pré-candidata que falou bem assim, olha, mas eu estou me filiando no partido, mas vocês não vão querer me usar de escada. Não sei se você lembra. E aí, ouvir isso é muito ruim. É muito ruim, porque você é uma peça usada, e como peça usada, você pode ser descartada a qualquer momento. Né? Então, nós não temos a validade que tem se fosse um homem. Nós temos competência, nós temos coragem, nós temos liberdade, nós somos independentes, nós somos capazes. E um outro item também é que as mulheres, quando ela encontra com a corrupção, ela vai para o caminho contrário. Ela é mais difícil de ser corrompida, igual é o homem. E por isso que eu sempre vou dizer, precisa ter mais mulheres na política. Porque as mulheres sentem na pele, faz na maioria das vezes jornada tripla de trabalho, nas suas profissões se entregam com muita responsabilidade e quando a corrupção existe, ela vai para o caminho contrário. E a mulher, gente, consegue, não que o homem não faça isso, mas a mulher, ela tem aquele dom maternal também, né? De receber as pessoas, de entender as pessoas, de ouvir as pessoas. E de que quando uma meta ou uma tarefa é dada, ela não desiste até entregar. Pelo menos eu sou assim. Bruna, não, isso é uma característica né, da identidade feminina. E eu vou aproveitar essa fala da Bruna até para parafrasear o próprio governador do estado de Mato Grosso, quando diz que as mulheres são menos corruptíveis. Então, vou usar isso. Preste atenção. Eleitorado mato-grossense, as mulheres fazem sim a diferença, são menos corruptíveis e entregam. Aquilo que elas propõem, elas entregam. E isso a Bruna tem total razão, que é a característica feminina. Né? Bruna, olha só, tem uma situação, se a gente for observar bem, a mulher tem uma participação muito grande no movimento sindical. Se for observar, muito. Movimento sindical também rural, né? Eu conheço muitas mulheres que são presidentes sindicais de trabalhadores rurais, trabalhadores e trabalhadoras. As associações das mulheres trabalhadoras no campo cresceram de forma estrondosa. Eu mesmo ajudei na criação de várias associações de mulheres trabalhadoras rurais. Então, por que não, na política partidária, não ter essa mesma representatividade ou até mais um pouquinho? Isso aí. Eu penso, igual eu estava dizendo na pergunta anterior, eu penso que as mulheres também precisam se sentir tocadas para isso. Porque tem muitas mulheres que pensam que esse espaço não é nosso.
Tem muitas mulheres que, ao pensar em concorrer a algo, acha que vai ser bem mais difícil, pode ser que não consiga e nem queira tentar. Então, nós, mulheres, precisamos ocupar os espaços que nós queremos ocupar, todo e qualquer espaço. Não há impedimento. Se há dificuldades, quem não tem? Né? Pode ser que para um seja mais fácil, para outro seja mais difícil, mas eu acredito que nós precisamos ter esse sentimento também, de que nós podemos estar, nós podemos vencer e nós podemos fazer. Basta a gente sentir essa prioridade em nós. E eu falo por mim. Quando eu já fui superintendente do SAMU, já fui coordenadora de UPA, já trabalhei na assistência, já trabalhei na docência, já fui consultora de 55 municípios do estado de Mato Grosso. E aí veio a questão da necessidade de mudar a gestão do meu conselho de classe. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas eu tô tão bem aqui, né? Sou empreendedora também, eu tô com um vínculo na Unemate, trabalhava na Unemate Tangará. E aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, se a necessidade é do grupo, eu preciso fazer uma reflexão individual, porque eu sempre tive aquele lema de fazer a diferença, de fazer o diferente para melhorar para as pessoas que convivem próximo de mim, que convivem na minha mesma profissão, que convivem em profissões afins. Eu falei, será que eu participo ou não participo? E aí, quando eu fui decidir participar desse primeiro movimento eleitoral, que foi meu primeiro teste, surgiu oposição, surgiu um monte de chapa. Eu falei, cara, e agora? É minha primeira vez, como que eu vou fazer? Eu falei, bom, vamos andar com a verdade, mostrar que nós já fomos testadas e que nos testes de gestão que a gente já passou, a gente entregou. Prometemos, cumprimos e ainda mantemos. E aí cada um vai fazer sua decisão própria. E aí nessa andança, que a gente andou bastante na época das eleições, o pessoal me perguntava, Bruna, por que você está fazendo isso? Você é muito corajosa, loucura, você não precisa disso, menina. E hoje, quando me encontro, fala, Bruna, ainda bem que é você. Ainda bem que você teve coragem, se disponibilizou. E é esse mesmo movimento, gente, que eu tô agora como pré-candidata a deputada estadual. Bruna, estava tudo certo no Corém, você entregou todas as suas propostas em 1 ano e meio de gestão, sua gestão são 3 anos. E agora? Falei, agora nós vamos para um próximo passo. Para o próximo passo, que é conseguir a cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. A primeira, que a enfermagem, infelizmente, nunca teve. Então, estamos nesse movimento. Então, esse sentimento de necessidade, de crescimento, de que a gente pode fazer e que a gente é capaz, que as mulheres também precisam tomar posse. E o que precisar, estou à disposição para tomar posse junto. Isso mesmo, Bruna. Sempre um prazer e eu fico assim lisonjeada de poder participar dessa sua caminhada, de ouvir atentamente a sua fala, que uma jovem enfermeira, mas com uma bagagem assim realmente vencedora do ponto de vista de gestão, do ponto de vista profissional. Eu queria dizer que a FESP vai estar sempre à disposição de Bruna Santiago. Muito obrigada. Seja ela onde ela estiver, quer seja no Corém, quer seja no espaço político, você será sempre muito bem-vinda em nosso espaço, em nossa federação. Muito grata mesmo por estar se disponibilizando, sendo corajosa, como sempre foi, de realmente não só ocupar, mas transformar todos os espaços por onde você tem passado. É muito orgulho, viu? Fico orgulhosa de ter você conosco nesse momento tão importante, tão impactante para o movimento Elas no estado de Mato Grosso. Obrigada. Muito obrigada. Bem, e assim chegamos ao final de mais um Podfesp. Carinhosamente, um prazer muito grande em tê-la participando aqui com a gente. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada a vocês por ter me convidado, ter disponibilizado para mim esse espaço. Falar das nossas construções, dos nossos movimentos, das nossas mudanças, dos avanços, é muito importante para a gente caminhar junto e conseguir cada vez mais coisa positiva, não só para nós, mas para toda a sociedade. Então, conte sempre comigo. E, Carmen, gosto muito de você, tenho um carinho enorme. A Carmen, gente, para quem não sabe, né, a gente se conheceu quando ela era diretora da Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso, eu estava como superintendente do SAMU, e foi através da união que a gente transformou
muita coisa para o SAMU naquela época. Então, muito obrigada. Continuaremos caminhando junto, vamos continuar. E estou à disposição de vocês para o que precisar. Para uma enfermagem forte, uma enfermagem valorizada, que tenha com muito respeito, muita visibilidade e profissionais de saúde cada vez mais capazes de transformar aonde estão para a sociedade como um todo. Obrigada, gente. E o nosso bate-papo hoje foi com Bruna Santiago, ela que é presidente do Corém Mato Grosso, e participando com a gente, e pré-candidata a deputada estadual pelo PSD. Um prazer muito grande tê-la participando com a gente. A todos um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Lembrando que nós temos o apoio técnico do Herbert Almeida e do Luiz Henrique, e aqui na apresentação, David e Paula. A todos um forte abraço e até o nosso próximo encontro.